Fala moçada, tudo beleza aí? Latitude Zero tá na área mais uma vez. E hoje nós estudaremos um momento pós-Segunda Guerra, que foi marcado por uma disputa político-ideológica, onde este período pode ser chamado de Guerra Fria, Velha Ordem Mundial ou Mundo Bipolar. Então é o seguinte, vem com Latitude Zero aqui. Pessoal, é o seguinte, para a gente entender a questão dessa Guerra Fria, a gente primeiro tem que voltar um pouquinho na história e entender os antecedentes dessa Guerra Fria. Então a gente volta um pouquinho ali na Segunda Guerra Mundial. Qual o cenário geopolítico que nós tínhamos nesse momento? Era um mundo multipolar, onde a hegemonia de poder era espalhada em território de várias nações. E o que é essa hegemonia de poder? É justamente quando cada nação tem o poder em suas mãos. E durante essa Segunda Guerra, esse poder é espalhado na Alemanha, na Inglaterra, na França, nos Estados Unidos, no Japão. Então percebam vocês o seguinte, que essa hegemonia de poder estava espalhada no território de várias nações, correto? Então é o seguinte, durante o período da Segunda Guerra Mundial, a Europa ficou toda devastada, com a economia defasada. E devido o palco da Segunda Guerra ser no continente europeu, esses países que antes tinham o poder em suas mãos vão perdendo com o tempo esse poder. Com isso, então, o que vai acontecendo? Duas grandes outras potências vão surgindo neste poder, beleza? E conforme pode observar aqui na imagem, o que a gente tem? Esses dois poderes, Estados Unidos e União Soviética. Eu disse logo no iniciozinho do vídeo que a briga que nós tínhamos na Guerra Fria era uma disputa político-ideológica. Muitas pessoas pensam que a Guerra Fria, eles lutavam por uma questão de uma jacida de petróleo, questões econômicas, por uma jacida de diamante. Se tinha esses interesses nunca eram de primeiro plano, porque os interesses de primeiro plano eram político-ideológico. Então, neste período pós-Segunda Guerra Mundial, nós temos essas duas potências surgindo no poder. Só que tem um detalhe, porque os Estados Unidos defendiam um sistema capitalista, enquanto a União Soviética defendia um outro tipo de sistema, o socialismo. E como que dois personagens, vamos dizer assim, são considerados potências e podem defender sistemas totalmente opostos? Com isso, então, inicia-se o período da Guerra Fria. Pessoal, e por que a Guerra Fria tem esse nome? Guerra Fria é justamente porque os dois blocos hegemônicos de poder, tanto Estados Unidos quanto a União Soviética, eles não entraram em conflito direto, conflito armado. Porém, neste período, que vai no período ali pós-Segunda Guerra Mundial até o fim da União Soviética, vamos dizer ali até 1991, nós temos ali algumas disputas relacionadas a essas disputas políticos e ideológicas, onde vai aparecer nesse cenário geopolítico a corrida espacial, que nada mais é do que tentar colocar o homem para fora da órbita terrestre. Inclusive, nós tivemos o astronauta americano Neil Armstrong, que foi o primeiro homem à Lua. Nós temos a corrida tecnológica, que está envolvido com essa corrida aeroespacial, a criação de aparelhos de telecomunicação, e principalmente a corrida armamentista, que eram os dois blocos disputando para ver quem tinha o maior potencial bélico daquela época ali. Beleza? Pessoal, e o que vem a ser essa disputa político-ideológica? Isso nada mais é do que a disputa pela área de influência dos dois sistemas. De um lado, os Estados Unidos tentando expandir o território capitalista e de um outro lado, a União Soviética tentando expandir o seu sistema socialista. Beleza? Com isso, então, vai nascer algumas alianças, como em 1947, o Plano Marshall. O que era esse Plano Marshall? Era um plano de ajuda econômica para a reconstrução da Europa, principalmente a Europa Ocidental, como nós pegamos ali países como, por exemplo, Reino Unido e França. Beleza? Anos mais tarde, teremos também a criação da Comecon, que nada mais é uma aliança também, mas só que do lado soviético, beleza? Que é a ajuda econômica para a reconstrução dos países do leste europeu.
Depois, a criação da OTAN, que agora sim é uma aliança militar, os aliados dos Estados Unidos reunidos ali para uma questão assim de defesa dessa Guerra Fria, e do outro lado o Pacto de Varsóvia, que é semelhante à OTAN, porém do lado soviético. Beleza até aqui? Moçada, e essa Guerra Fria obviamente trouxe algumas consequências. E a principal consequência que nós podemos trazer para vocês hoje foi a construção do Muro de Berlim. O que foi essa construção? O Muro de Berlim, ele dividia a Alemanha em duas partes nessa hegemonia de poder dos dois blocos. Ou seja, nós tínhamos ali, a partir deste Muro de Berlim, o lado soviético, que ficava do lado leste, e nós tínhamos do outro lado, do lado oeste, a parte do capitalismo. Beleza? E que isso assim, foi um marco, e que toda essa discussão vem desde a questão da cortina de ferro, onde nós já tínhamos, logo ali no final da Segunda Guerra Mundial, essa discussão em jogo. Tranquilo? Um outro detalhe importantíssimo também, como consequência da Guerra Fria, é a Guerra das Coreias. E o que foi essa Guerra das Coreias? Nada mais o território ali onde localiza as duas Coreias, que nós tínhamos a influência tanto dos Estados Unidos quanto da União Soviética. E como consequência, as duas Coreias entram em conflito. Esse conflito durou ali entre 1950 até 1953, por uma disputa do território da Península da Coreia. E um detalhe interessante é que essa guerra ela se findou devido a um acordo de paz que nós tivemos entre os Estados Unidos e a União Soviética. Beleza? E um detalhe é que o acordo ele entrou em vigor, a guerra deixou de existir, mas até hoje a divisão da Coreia do Norte e Coreia do Sul é estabelecida naquele território. Tranquilo? E uma outra consequência também é a Guerra do Vietnã, onde nós tínhamos ali os Estados Unidos também, sempre os Estados Unidos e a União Soviética, querendo expandir a sua área de influência na disputa político-ideológica. Tranquilão? E aí, pessoal, quando nós falamos do fim dessa Guerra Fria, o que nós estamos falando? Vamos falar de duas datas importantes. A primeira data é um marco símbolo do fim dessa Guerra Fria e da União Soviética também, que foi a queda do Muro de Berlim. Isso aconteceu no dia 9 de novembro de 1989, onde as pessoas já não aceitavam mais aquele sistema sendo implementado, e com isso a população se revolta e acontece ali a queda do Muro de Berlim. Mas quando nós falamos de uma data oficial, nós estamos falando do dia 25 de dezembro de 1991, quando na base do governo soviético lá no Kremlin, em Moscou, na Rússia, era retirada a bandeira da União Soviética e hasteada a bandeira da Rússia. Com isso, então, é o fim da União Soviética. Galera, e a gente fecha aqui então mais uma aulinha do Latitude Zero sobre Guerra Fria, beleza? E se você gostou dessa aula, não deixe de dar o seu like, comentar no vídeo, de divulgar para os seus amigos que querem que passe juntamente com você no Enem e nos vestibulares, beleza? Não deixe de nos seguir na nossa página no Instagram, Latitude.0, e também nos inscrever no nosso canal Latitude Zero no YouTube, beleza? Latitude Zero, sua referência em geografia no Enem e diversos vestibulares.